Pessoal, estamos aqui no nosso plantio de açaí, que completou um ano agora em janeiro de 2025, está entrando no seu segundo ano. E a gente já começou a fazer as adubações nesse nosso plantio, tá? Já fizemos adubação orgânica, já fizemos adubação com boro. E hoje a gente vai começar a fazer a adubação com macronutrientes, adubação mineral com macronutrientes, que a gente usa o NPK, tá bom? E eu vou mostrar para vocês qual é a dosagem que a gente usa, como é que a gente faz o parcelamento. Vou dar todos esses detalhes aqui para vocês, tá certo? Então aproveita esse segundinho para você se inscrever no canal, deixar seu like e no final do vídeo você deixa um comentáriozinho para ajudar a gente a crescer o canal, beleza? Pessoal, antes da gente mostrar aqui no campo, eu tenho que ir lá comprar o nosso fertilizante. Então eu vou levar vocês lá na Agroíndicos, na loja nossa parceira aqui do canal, para a gente comprar o fertilizante que a gente vai usar hoje e falar um pouquinho sobre ele, beleza? Então bora lá na Agroíndicos. Vamos lá, galera, como de costume, vamos descer aqui na Agroíndicos para comprar o nosso adubo que a gente vai levar para o nosso plantio de açaí. Aqui, ó, pessoal, o que a gente está procurando tá bem ali. Aqui o 16-16-16 a gente já usou para o açaí também, é uma alternativa que você pode usar para o plantio de açaí. O 16-16-16 tem uma mudança na dosagem, depois eu vou fazer um vídeo até dando como exemplo isso aí, porque às vezes acontece de, por exemplo, o 13-11-21 tá em falta, que é o que a gente usa, e aí a gente pode usar o 16-16-16, não tem problema, só que a gente faz um ajuste na dosagem dele. Mas não é esse que eu quero mostrar pra vocês, eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. Esse aqui, ó, pessoal, esse aqui é o 13-11-21, tá, pessoal? O que acontece é o seguinte, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, aqui são as garantias do fertilizante. Então a gente tem aqui, ó, quantidade de nitrogênio 13, quantidade de B2O5 11 e quantidade de K2O 21. Então aqui a gente tem 13% de nitrogênio, 11% de fósforo e 21% de potássio, tá? Esse aqui não tem micronutriente, não é um problema, tá certo? Até porque a gente já faz adubação com micronutriente de forma isolada. Se ele viesse com micronutrientes é um bônus, tá? Aqui o nosso foco, quando a gente faz adubação com NPK, é nesses três macronutrientes principais aqui: nitrogênio, fósforo e potássio, certo? Vocês podem estar acostumados falando aqui sobre o 13-11-22, né? Eu já falei algumas vezes dele aqui, né? E essa diferença desse 22 para esse 21 aqui, pessoal, é 1% de potássio, 1% de K2O. Ou seja, é uma quantidade muito irrelevante para a gente ficar se batendo com isso. Então, o 13-11-21 e o 13-11-22, ambos podem ser utilizados na mesma dosagem, tá? Do mesmo jeito, e ambos são muito bons para o açaí, certo? Como eu falei para vocês, isso aqui não vem com micronutrientes, não é um problema, porque, querendo ou não, a gente usa esses dois outros carinhas aqui para nossa adubação. A gente faz um parcelamento específico com FTBR12, que tem vários micronutrientes, um pouco de boro, um pouco de cobre, um pouco de manganês, de zinco, que são fundamentais para o açaí. Então a gente faz um parcelamento específico com o FTBR12, a gente usa esse fertilizante. E como eu já até mostrei em um vídeo anterior para vocês, desse parcelamento agora desse segundo ano, a gente usa também uma fonte de boro isolada, que é a Olexita aqui nesse caso, né? Tem 10% de boro. Então a gente usa essa fonte de boro aqui, tá? Isso aqui é daqui, na verdade, esse aqui é o boro granulado, tá? Então a gente faz adubações específicas para micronutrientes, porque o açaí tem uma alta demanda por micronutrientes, tá? Então não adianta a gente ficar se prendendo só no que vem de micronutrientes no NPK, se você encontrar um NPK, por exemplo, que venha com micronutrientes, porque normalmente vem uma quantidade muito pequena deles, tá? Como eu falei, é como se fosse um bônus só. Então esse aqui a gente vai comprar, não tem micronutrientes, não tem problema, o nosso foco não é o micronutrientes agora, é justamente o nitrogênio, fósforo e o potássio. Então a gente vai levar um desse aqui para poder fazer a nossa adubação. Pronto, carregado. Isso aqui, aproveitando a ida aqui para fazer nossas mudas de maracujá, estamos com um substrato aqui todo que a gente precisa, nosso saquinho de mudas aqui no canto e nosso adubo. Então vamos lá levar para a roça. Bom, então voltando para o campo, já estamos até com o nosso fertilizante separado aqui.
vamos conversar um pouquinho sobre essa adubação mineral com macronutrientes aqui e conversar alguns detalhes que são importantes para a gente entender melhor ela. Primeiro de tudo, por que eu fui atrás desse fertilizante aqui? O 131121, 131122, especificamente ele, sendo que eu inclusive falei quando eu estava na loja que a gente poderia usar outros. Porque é o seguinte, pessoal, ele já é o fertilizante recomendado pela Embrapa com as proporções adequadas para o açaí, tá certo? E eu vou deixar aqui a tabela para vocês verem que a Embrapa já recomenda especificamente ele, tá certo? Isso aqui, essa tabela foi retirada de um boletim técnico das cultivares, da BRS Pará e BRS Pai d'Égua, e a recomendação já é direta para se utilizar esse fertilizante, tá? Então, é por isso que a gente foi logo atrás dele, porque simplifica todo o nosso trabalho. A gente não precisa fazer cálculo de conversão de nada. A gente só pega ele e usa a dosagem recomendada pela Embrapa, tá certo? Então isso aqui já facilita bastante o nosso trabalho. E como eu falei para vocês, vocês podem encontrar esses fertilizantes lá na Agroíndicos, todos para o seu plantio de açaí. Beleza? Show de bola. Então, segunda coisa, né? Já falei que a gente consegue essa dosagem lá no boletim técnico das cultivares que a Embrapa disponibiliza, tá certo? Então, como o nosso plantio já completou o ano, está entrando no seu segundo ano, a gente vai usar as informações do segundo ano da tabela. E qual é a dosagem recomendada para o segundo ano de plantio de açaí para esse fertilizante, tá? É a utilização de 1 kg desse fertilizante por touceira, tá certo? Então, aqui a gente vai usar no ano 1 kg desse fertilizante por touceira, não é por planta, tá? Que vocês podem ver, ó, que a nossa touceira, na verdade, é isso aqui, são esse conjunto de plantas. Isso aqui tá formando uma touceira pra gente, essas duas plantas aqui, não é uma planta só. Então, esse nosso quilo que a gente vai aplicar no ano, ele abrange, ele engloba essas duas plantas que estão formando a minha touceira aqui, tá certo? Ah, Ricardo, a touceira pode ser de qualquer tamanho, pode ser 3, de 4, de 5 plantas. Pessoal, não fica muito claro isso na explicação, mas como a recomendação da Embrapa de plantio é a recomendação de 2 plantas por cova na hora que você faz o seu plantio para formar inicialmente sua touceira, a gente então está considerando que essa dosagem é para uma touceira com duas estipes, tá certo? Até esse ano. Então, se eu fizesse, se na minha touceira tivesse 3, eu tivesse plantado 3 estipes, 3 plantas na minha touceira inicialmente e não 2, o que que eu, Ricardo, faria? Eu pegaria o proporcional, tá certo? E adicionaria. Então, por exemplo, se eu tenho 1000 gramas, né, 1 quilo para essa minha touceira aqui com duas plantas para esse segundo ano, teoricamente cada uma delas recebe 500 gramas, tá? Então, se eu tivesse uma touceira aqui com 3 plantas, na verdade, eu não iria aplicar 1 quilo, eu iria aplicar 1,5 kg, porque é 500, 500 e 500 da terceira, tá? Então eu faria dessa forma aqui esse proporcional. Agora que a gente já sabe qual é a dosagem anual, lembrando, essa dosagem no ano para essa nossa touceira, tá certo? Então, isso não é a dosagem que eu vou aplicar todo mês, não é a dosagem que eu vou aplicar a cada 2 meses, não é a dosagem que eu vou aplicar a cada 4 meses, não é isso. Isso é a dosagem anual. Então, no ano inteiro, eu tenho que ter aplicado aqui 1 kg desse NPK para minhas plantas, para essa minha touceira aqui, tá? O que acontece é o seguinte, aí entra a lógica do parcelamento da adubação, tá certo? Não é eficiente e nem interessante para a gente aplicar toda essa nossa dosagem do ano inteiro de uma vez só. Não é interessante que a gente chegue aqui agora em fevereiro e aplique 1 kg e pronto, fique sem aplicar o resto do ano adubo para essas nossas plantas, tá? Existe uma lógica de parcelar essa adubação ao longo do ano para a gente estar sempre disponibilizando nutrientes para essas nossas plantas, tá? Então o que acontece é o seguinte, eu gosto sempre de fazer essa analogia, tá, pessoal? Já aconteceu isso com você alguma vez, de que você chegou lá, foi fazer as compras do mês do supermercado, foi lá, comprou tudo que você come ao longo do mês inteiro, foi lá no supermercado, comprou, levou para sua casa. Já aconteceu com você de você ter a ideia de, bom, eu vou agora, hoje, comer toda essa comida do mês inteiro, para eu não precisar ir mais no supermercado e para eu não precisar comer mais ao longo do mês? Já aconteceu alguma vez com você? Claro que não, né? Isso não existe, tá? Por quê? Porque primeiro de tudo, você não vai conseguir comer tudo que você come em um mês, num dia só. Você vai estragar boa parte disso, você pode até passar mal de tanto comer, tá?
você vai novamente sentir fome ao longo do mês, porque você vai ter atividades, você vai ter seu trabalho, você vai gastar energia naturalmente. Então, para as plantas é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, se eu aplicasse aqui a dosagem do ano inteiro nas minhas plantas de uma vez só, primeiro, muita coisa ia se estragar, ela não ia conseguir absorver tudo, e o que ela não absorver ia se perder para o ambiente, por lixiviação, por volatilização, por fixação, enfim. A minha planta pode acabar passando mal por conta do excesso de nutrientes no solo, tá certo? E como ela não vai conseguir absorver tudo, vai se estragar e tudo mais, naturalmente ela vai novamente sentir fome. Ela vai ter as atividades, ela realiza a fotossíntese, a respiração, ela está aqui soltando folhas novas, expandindo as raízes, algumas vão estar soltando aí suas primeiras espatas do florescimento, enfim. Então, naturalmente, ela vai sentir novamente fome, vamos dizer assim, ela vai ter gasto energético ao longo desse período, tá? Então, se eu fornecer isso de uma vez só, eu vou estar tendo desperdício. Então, o ideal é que eu parcele isso como se fosse o nosso almoço. A gente almoça todos os dias, a gente come em um determinada periodicidade, justamente para a gente repor energia. Para as plantas a mesma coisa. Então a gente faz o parcelamento ao longo do ano para a gente estar disponibilizando para essas plantas aí nutrientes ao longo do ano inteiro, para ela não sentir deficiência nesse período, tá? E aí o que acontece? A recomendação da Embrapa é de que você faça pelo menos 4 vezes no ano esse parcelamento. Ou seja, que eu pegue esse 1 kg dessa dosagem, divida por 4 e faça as aplicações ao longo do ano. Ou seja, seriam 4 aplicações de 250 gramas a cada 3 meses. Tá? Então, se eu apliquei agora em janeiro, vamos dizer, eu vou fazer um novo parcelamento, uma nova adubação lá em abril. E depois de abril, lá em agosto. E depois de agosto, lá em dezembro. Tá certo? Cada uma delas com 250 gramas, porque a gente pegou o total e dividiu pela quantidade de parcelas. Então é justamente o que a gente vai fazer aqui. A nossa adubação, nosso parcelamento vai ser de 4 vezes esse ano, tá certo? Então a gente vai pegar 1 kg, dividir por 4, 250, é o que nós vamos aplicar agora nessa parcela. E aí, lá em abril, meados de abril, maio, a gente vai aplicar novamente uma nova parcela de 250. E por aí vai até a gente concluir as 4. Aí você pode estar se perguntando, Ricardo, então faz sentido eu aumentar ainda mais esse parcelamento? Posso fazer de 5 vezes, de 6, de 7, de 8, todo mês eu posso fazer uma adubação? Pode. Aí você faz a divisão, como eu acabei de falar para vocês, a mesma lógica, e você pode fazer esse parcelamento de quantas vezes você quiser. O interesse, quanto mais parcelamentos, naturalmente melhor. Mas você tem que pesar também o custo dessas aplicações. Você está todo mês ou com uma frequência muito grande fazendo essas aplicações. Se esse custo não for relevante para você, show de bola, faça, porque vai sim ser muito interessante, tá? Bom, então, dito isso, vamos pegar aqui a nossa dosagem desse nosso parcelamento e fazer a aplicação da nossa touceira para vocês verem como é que a gente faz essa aplicação, tá? Não tem mistério, a gente vai aplicar ao redor aqui da nossa touceira da forma mais homogênea possível para ficar bem distribuído, e aí nós vamos seguindo planta touceira por touceira fazendo isso, certo? Pessoal, um minutinho na adição de vocês, só para eu garantir um negócio. Tu já te inscreveu aqui no canal? Já deixou o like aqui embaixo? Tá na metade do vídeo praticamente, tu não fez nada disso. Cara, vai lá, é de graça que você se inscreve, de graça que você curte. E isso ajuda muito a gente e ajuda outros produtores também, tá? Esse like que você dá, esse hype que você clica aí, apertar em hypar o vídeo e a inscrição que você faz no nosso canal, ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é muito relevante. E ele passa isso para os outros produtores que estão precisando também dessas informações. Então, você não está só me ajudando, você está ajudando toda a nossa comunidade de produtores rurais, tá bom? Então vai lá, se inscreve, deixa o like, no final do vídeo deixa um comentáriozinho também, tá? E outra coisa, pessoal, aqui no nosso canal a gente tem um clube de membros, tá? Nesse clube de membros, pessoal, pagando mensalmente uma taxa, você tem acesso ao grupo no WhatsApp comigo e com outros produtores que a gente conversa, troca ideia lá, se ajuda, é muito bacana. Você tem acesso a conteúdos antecipados, então esse vídeo aqui, os membros do canal assistiram ele antecipadamente. Você tem acesso aos nossos cursos, todos os nossos cursos estão lá no clube de membros, então o curso de manejo do açaí está sendo lançado lá, o curso de maracujá está sendo lançado lá e vai ter outro conteúdo também exclusivo para os membros que a gente vai soltando ao longo do tempo. Tá sempre soltando conteúdo exclusivo, seja curso, seja vídeo antecipado, seja vídeos exclusivos, então tá muito legal a dinâmica, tá bom? Você tem 3 planos.
Parceiro da Fazenda, que é o mais básico, que dá acesso a tudo isso, mas os cursos são apenas parciais, tá? Você tem acesso, você tem um outro plano que é Compadre da Fazenda, que você tem acesso a tudo isso e os cursos completos. E você tem um terceiro plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, que você tem acesso a tudo isso, os cursos completos e os nossos e-books também. Então tá muito bacana isso aí. Vai lá, assina o nosso clube de membros. Mas se você não quiser assinar o clube de membros, quiser só ter acesso ao curso do açaí, pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir o curso de manejo do açaí completo que a gente está lançando, tá bom? Então você vai lá, consegue adquirir o curso e aí você não precisa pagar uma taxa mensal. Você paga de uma vez e você vai ter acesso ao curso e ao grupo no WhatsApp, que tá lá o link dentro do curso para você acessar. Show de bola? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a nossa dosagem. Tá certinho já para 250 gramas. Vamos lá. O que a gente faz, pessoal? A gente pode aplicar ao redor todinho dela, tá? A gente pode aplicar meia-luas dos dois lados. A gente pode aplicar de várias formas. Então, eu vou aplicar aqui, fazendo a meia-lua de cada lado, porque simplifica a aplicação, tá? Então, aqui, ó, eu aplico uma quantidade aqui. Outra quantidade aqui, sempre tomando cuidado para a gente ficar bem distribuído, tá? Outra dosagem aqui. E outra dosagem aqui. Certo? Então, deixa eu pegar para esse lado aqui, que tá mais fácil da gente ver a distância. Então, aplicando aqui, ó, aquela distância de 1 palmo da nossa planta. Eita, a folha ficou na minha boca. 1 palmo aqui, nesse primeiro período, é o suficiente, porque como vocês podem ver, a copa ainda está se concentrando muito nesse raio pequeno, tá? A gente considera a copa essa maior concentração de folhas aqui, tá? Que tá aqui no meio. Vocês podem perceber que tem uma alta concentração aqui no meio. Então você percebe que dá certinho no raio de aplicação que a gente fez, ó. Percebo lá embaixo, tá? A gente faz essa aplicação assim, pode aplicar de cada lado, dessa forma já tá interessante. Aí você pode estar se perguntando: Ricardo, faz sentido eu fazer essa aplicação aqui em superfície dessa forma exposta do meu adubo? Não vou ter perdas por conta disso? Vamos lá, vamos começar primeiro dando nome aos bois, tá? A gente está falando aqui de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, quando a gente faz uma aplicação assim, a quais perdas os nossos nutrientes estão sujeitos? Fósforo e potássio estão mais sujeitos aqui a perdas por percolação, né? Que chove muito e leva o nosso adubo embora com a água escorrendo, tá? Esses dois estão mais sujeitos a esse tipo de perda nessa situação de adubação em superfície, tá? E o nitrogênio, ele está mais sujeito à perda por volatilização, tá? Quando a gente faz uma aplicação do nitrogênio aqui na forma amoniacal, que normalmente, inclusive a ureia é o adubo simples, é o fertilizante simples mais usado nesses fertilizantes compostos da NPK. Quando você usa um NPK, pessoal, você tem vários fertilizantes simples juntos. Então você tem ureia, muitas das vezes, você tem algum fosfato ali, você tem cloreto de potássio. Então são fertilizantes simples juntos em uma determinada proporção. Então, normalmente esses fertilizantes compostos, eles vão ter ureia, tá? E a ureia, ela tem nitrogênio na forma amoniacal, e existem enzimas no solo chamadas ureases, que elas reagem com essa ureia em contato com a atmosfera e transforma parte desse nitrogênio que tem na forma amoniacal em gás e se perde para a atmosfera esse nitrogênio na forma de gás, certo? Então, a gente está falando aqui de perdas fósforo e potássio por percolação, que é ser arrastado para longe da planta o nosso adubo por conta da água escorrendo, e a volatilização do nitrogênio. Vamos lá primeiro para os dois aqui de fósforo e potássio, né? Aqui, pessoal, primeiro de tudo que o nosso plantio ele é um pouco inclinado realmente. Vocês podem ver que ele tem uma inclinação, certo? Mas o que acontece é o seguinte: nosso solo é todo recoberto. Vocês podem ver que ele tem uma palhada aqui embaixo, tá? E essa palhada aqui, esses restos de roçagem, esse adubo orgânico aqui e tudo mais, são obstáculos para essa percolação. Então, isso aqui evita o fósforo e o potássio de saírem escorrendo por conta da água fluindo. Tem obstáculos aqui que evitam essas perdas e facilita a incorporação deles no solo, tá? Agora, o nitrogênio, pessoal, é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que esse fertilizante que a gente está usando aqui é o NPK da Eurochem,
que tem a tecnologia SunKist, que a gente adquiriu lá na Agroíndicos, tá? Essa tecnologia SunKist, pessoal, ela tem o nitrogênio não só na forma amoniacal, mas na forma nítrica, que não sofre esse tipo de perda por volatilização, ela é de rápida absorção pela planta, a forma nítrica, tá? Então, uma forma de você contornar isso é já você escolher um fertilizante interessante que tenha essa característica, que aí você vai ter o melhor aproveitamento do nitrogênio, sem nem estar tão preocupado assim com essa questão da volatilização, sem estar preocupado de evitar essas perdas, porque boa parte dele já vai ser absorvido porque tem a tecnologia para ser absorvido rapidamente. Então já começa por aí que esse fertilizante que a gente está usando, ele já proporciona para a gente essa grande vantagem. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal. Essas perdas, como é que a gente evita essas perdas por volatilização de qualquer forma, né? Quando a gente está falando de ureia, por exemplo, que a gente vai usar um fertilizante sem essa tecnologia toda que eu falei para vocês. Primeiro de tudo, é cobrindo nosso adubo de alguma forma, tá certo? Para que ele seja rapidamente incorporado no solo e não fique em contato com a atmosfera para não ocorrer a volatilização, a reação da enzima que eu falei para vocês. Então, se a gente estivesse aplicando um fertilizante aqui sem ter essa tecnologia e também sem estar na época chuvosa, que eu já vou falar qual é a influência da época chuvosa nisso, a gente poderia aplicar, por exemplo, nosso fertilizante e depois aplicar nosso adubo orgânico. Ou então fazer aqui com uma enxada sulcos, né? Fazer uns sulcos aqui, uns canais, para aplicar nosso adubo e depois cobrir com terra. É uma estratégia também. Cobrir com adubo orgânico, vocês podem ver aqui o adubo orgânico aqui embaixo. Ó, isso aqui é adubo orgânico, essa terra preta. Então a gente poderia aplicar o fertilizante e depois aplicar o adubo orgânico por cima para cobrir. A gente poderia aplicar o fertilizante e depois roçar para ficar essa camada de mato seco, como eu estou mostrando aqui para vocês, que também ajuda. Então existem estratégias para a gente fazer esse recobrimento, tá bom? E isso é interessante para a gente evitar essas perdas, tá bom? Por volatilização do nitrogênio, tá? Mas o que acontece? Como a gente está fazendo essa aplicação aqui na época chuvosa, e isso aqui está chovendo muito, todo dia está chovendo pelo menos aí uns 10 milímetros de chuva, pessoal. O que acontece é o seguinte, que essa quantidade de chuva já vai fazer para a gente esse trabalho de incorporar o nosso adubo no solo. Esse volume de água já vai ajudar a incorporar ele no solo, tá? Vai dissolver e vai incorporar. Então, quando a gente faz essa aplicação no meio do período chuvoso, pessoal, a chuva vai trabalhar isso pra gente, tá? Ainda assim é interessante eu fazer o recobrimento? Sim, claro, o recobrimento ele vai ajudar a absorção de qualquer forma, tá? Mas o recobrimento, obviamente, ele vai exigir custos pra gente poder fazer esse recobrimento. Então, vai ser mais custoso essa nossa adubação pra gente poder ficar fazendo isso, tá? Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes. Então, nessa época chuvosa, pessoal, não precisa me preocupar com isso aqui. A água da chuva, o volume de água da chuva que a gente está tendo nessa época vai ajudar a incorporar esse nitrogênio e a gente não vai ter essas perdas, não vai se preocupar com isso, certo? Então, vamos lá resumir rapidinho. Você pode sim incorporar em qualquer situação, que vai ser muito interessante você fazer a incorporação, porque ele vai realmente ajudar todos os seus nutrientes a serem absorvidos mais rapidamente e evita as perdas de cada um deles, tá? Mas você tem que lembrar que você pode ter um custo mais elevado para poder fazer esse recobrimento, de fazer aqui uma mão de obra para poder fazer os sulcos ou para poder fazer as roçagens, enfim. Então, tem que avaliar isso aí, tá? Fazendo a aplicação de fertilizante que tenham tecnologias que vão garantir o rápido absorção, você já elimina uma preocupação. Segundo, é que se você fizer a aplicação na época chuvosa, a chuva vai fazer essa incorporação para você e você não vai se preocupar, tá? Na época de seca, aí você vai ter que, se os seus parcelamentos caírem na época de seca, você pode fazer essa estratégia de recobrimento que eu falei aqui. Show de bola? Pessoal, só lembrando, tá? Deixa eu explicar um pouco para vocês sobre essa adubação do açaí, tá? Essa adubação que a gente está fazendo aqui, a adubação mineral com macronutrientes, é uma das etapas de adubação que a gente tem do açaí ao longo do ano, tá? A gente tem normalmente uma adubação orgânica do açaí que a gente faz também, que é muito importante para complementar a matéria orgânica do solo. A gente tem a adubação com micronutrientes, uma específica para o boro e outra focada em outros micronutrientes. E a gente tem essa adubação que eu mostrei hoje para vocês. Então, não é só isso que a gente aplica para adubar o nosso açaí ao longo do ano, tá certo? A gente está mostrando ao longo dessa série de vídeos de adubação do açaí que a gente está fazendo, quais são as etapas que a gente faz de adubação para esse nosso açaí todos os anos, e não está sendo diferente para esse segundo, tá certo? Então aproveita para você se inscrever no canal para você não perder esses próximos vídeos, tá? Mas a gente já tem vídeo sobre adubação orgânica explicando como é que a gente faz, já tem vídeo da adubação com boro,
tem esse vídeo agora e vai ter a outra adubação com FTE, que é voltada para os outros micronutrientes, tá? Então, esse é o cronograma completo de adubação que tem que ser realizado para o açaí não sentir deficiência nos macro nem nos micronutrientes e para a gente trabalhar nossa fertilidade do solo com a adubação orgânica também, tá? Uma coisa que vocês podem estar se perguntando, Ricardo, beleza, entendi que tem várias etapas. Eu posso realizar todas essas etapas, pelo menos a parcela de cada uma, no mesmo mês, em sequência? Pode, tá, pessoal? Eu poderia, por exemplo, agora em janeiro, fazer adubação orgânica, adubação com boro, adubação com FTE e adubação com macronutrientes. As parcelas de cada uma, claro, obviamente, né? Não é todas de uma vez só. As parcelas, como eu vinha falando para vocês, tá? E aí, no mês seguinte, eu poderia fazer só de adubação orgânica e de adubação mineral com macronutrientes, por exemplo, tá? Então, não tem problema as parcelas coincidirem, tá? Você não precisa fazer, esse mês eu vou fazer só adubação orgânica. Mês que vem eu vou fazer só adubação mineral com macro, com NPK. Não tem por que fazer dessa forma. Você pode fazer várias no mesmo mês, várias parcelas de adubação diferentes no mesmo mês, beleza? Bom, pessoal, então esse aqui foi um vídeo para mostrar para vocês uma nova etapa de adubação do nosso plantio de açaí agora no segundo ano, tá certo? É a adubação com mineral com macronutriente, que a gente foca no nitrogênio, fósforo e potássio, tá certo? Ó, aproveita para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar aquele comentário que você me prometeu, para o YouTube saber que você tá gostando dos vídeos e para você não perder os próximos vídeos dessa nossa série de vídeos de adubação do açaí que a gente está fazendo todo ano, né? Tá complementando e fazendo esse guia completo de adubação para vocês. Show de bola? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!